Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje vai ser a aula 3.2.2, La Clairvoyance, do René Magritte. A gente vai analisar uma pintura do Magritte e vai tentar relacionar ela com as nossas reflexões sobre teoria do conhecimento. A gente vai começar fazendo uma revisão do nosso último conteúdo, que foi sobre metodologia de estudos, né? Então a gente abordou um pouco sobre resumo. Então nós vimos o que era o resumo, qual o conceito dele, qual a finalidade do resumo, como resumir. E nós vimos ainda os tipos de resumo, o indicativo, o informativo e o crítico. Hoje a gente vai tentar, como eu falei, analisar um pouco essa obra do Magritte, que é La Clairvoyance. Só que antes a gente vai ver uma breve biografia dele e o contexto artístico. Então, René Magritte, 1898 a 1967, foi um pintor belga e um dos principais representantes do surrealismo. Então, Magritte, representante do surrealismo, movimento artístico europeu do século XX, que buscava representar aquilo que estava além da realidade. Então, a tentativa do surrealismo e das pinturas do Magritte é representar aquilo que estava além da realidade. Então, tá aqui o René Magritte. Eu vou apresentar uma obra dele aqui, que não é a que a gente vai trabalhar, mas só para dar uma ideia de como o surrealismo ele se mostra, ele se expressa. Então, essa pintura aqui, não sei se vocês já conhecem, Ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo. Tradução do francês aqui. Não sei se a pronúncia está correta. Isto não é um cachimbo. Então, o título dessa pintura é A Traição das Imagens. A questão é, por que ele está falando que isso aqui não é um cachimbo? É porque isso é apenas a imagem de um cachimbo. Se você for acender esse cachimbo aqui, não vai dar, até porque nesse momento aqui você está me assistindo por um celular ou a tela de um computador, ou na televisão, o que seja. Então você não vai conseguir agora acender esse cachimbo aqui. Isso é só uma imagem que você está vendo. É diferente de um cachimbo real, é diferente de um objeto real. Então a ideia é que você trabalhe a própria coisa e, por um outro lado, a imagem da coisa. Então aqui é o que? É o próprio cachimbo, é só a imagem de um cachimbo? É só uma imagem, é só uma representação do cachimbo. Agora sim, a gente vai tentar adentrar na nossa pintura. Então, a La Clairvoyance, uma pintura de 1936, é traduzida como a clarividência. Clarividência, percebam aqui como eu tenho clare, mas eu tenho mais na frente a palavra mais importante, que é vidência, que é de você prever aquilo que vai acontecer. Se eu não me engano, essa obra também é traduzida como perspicácia. Então, a ideia é que a clairvoyance ou clarividência é de você conseguir perceber o que vai acontecer depois. Perceber algo do futuro também. Observe a pintura e tente interpretá-la de forma filosófica. Então vamos lá, se você até quiser dar um pause aqui no vídeo agora para olhar a pintura, seria bom. Então vamos tentar analisar um pouco a pintura. Então, o título dela aqui novamente, La Clairvoyance, do René, 1936, A Clarividência, uma tradução, do Magritte, René Magritte. Então vamos lá, eu vou rabiscar aqui a pintura toda. Se você já quiser ver ela melhor, dê um pause aí no vídeo para analisar ela melhor. Mas vamos lá. Então, primeiro, quem é esse aqui? Esse aqui é o próprio Magritte, né? O próprio Magritte. O que o Magritte é? O Magritte é o pintor. Então percebam, o que ele está fazendo agora é uma pintura. O que ele está pintando? O que ele está vendo? Então vamos primeiro se concentrar aqui sobre o que ele está vendo. Para onde é que está apontada a visão dele? Está apontada aqui para um ovo. Para um ovo. Não é? Então, aí a questão agora é, isso que ele está vendo corresponde a isso que ele está
pintando? Aparentemente, e de forma óbvia, não, né? Uma coisa é um ovo, outra coisa é um pássaro. Só que tente utilizar a ideia de você prever o que vai acontecer no futuro com esse ovo. E aí é a ideia de clarividência ou perspicácia, de você perceber o que vai acontecer depois. Então, o ser que está aqui dentro do ovo vai se tornar o pássaro. Quando o Magritte pinta um pássaro, e não propriamente aquilo que ele está vendo, não é que ele está distorcendo aquilo que ele está vendo. Não é que ele está pintando uma outra coisa. Não, ele está pintando aquilo que ele está vendo, só que ele está pintando de uma outra forma. Ele está representando aquilo de uma outra forma, de como isso vai se tornar no futuro. Então a ideia é que se ele fosse um pintor naturalista, realista, ele iria pintar aqui na tela um ovo, tal como ele está vendo, só que ele é surrealista. E como a gente viu ainda há pouco, o surrealismo tenta ir além daquilo que a gente está vendo na realidade. Então o exercício filosófico aqui é justamente isso. E filosofia também é isso, é de você olhar algo e já conseguir prever o que vai acontecer depois, no sentido de estabelecer relações entre aquelas coisas. Então, a ideia é da gente tentar compreender que uma das principais ideias que está presente nesse texto é a ideia de você representar as coisas. Então, o tempo todo a gente está fazendo isso, a gente está representando as coisas e não a gente está pintando elas tal como elas são. Então, vamos supor que você tem um amigo e aí você não gosta de uma determinada pessoa que o seu amigo acabou de conhecer. E você fica com ciúme, né, do seu amigo, claro. Aí o que vai acontecer? Você vai falar para o seu amigo, olha, essa pessoa que você estava falando ainda há pouco, essa pessoa não presta. E você vai começar a descrever essa pessoa de por que ela não presta. Você vai começar a pintar essa pessoa. É como se você estivesse desenhando um quadro sobre ela, dizendo quais são as características, que essa pessoa é fofoqueira, que você não pode confiar, que ela não é honesta. E aí você vai falar várias coisas. Só que a questão é, isso que você vai falar vai corresponder exatamente ao que a pessoa é? Não. Isso que você está falando para o seu amigo sobre uma terceira pessoa, isso é apenas uma representação. E sempre a gente está fazendo apenas representações. A gente nunca está falando das coisas tal como elas são. Apenas as próprias coisas exibem o que elas são realmente. Apenas um cachimbo. Se você pegar um cachimbo, aquilo vai ser realmente um cachimbo. Se você desenhar um cachimbo, isso não é um cachimbo. Se você escrever a palavra cachimbo, isso não é um cachimbo. Se você tirar uma foto de um cachimbo, isso também não é um cachimbo, né? Então a ideia é de representação. E percebam só como é representação, porque aqui a gente tem a foto do Magritte pintando la clairvoyance, a clarividência. Então olha aqui novamente, que eu coloquei o Magritte, né? Circulei aqui o Magritte. Então Magritte está fazendo uma pintura. E aqui eu tenho a foto do pintor fazendo uma pintura, sendo que nessa pintura eu já tenho uma outra pintura, né? Então percebam como ele ficou aqui na mesma posição, e ficou com o rosto virado da mesma forma para tentar representar. Então aqui já era a representação da representação. Então a ideia é que o termo principal e a ideia principal que a gente está abordando aqui a partir dessa pintura é a ideia de representação. A gente está sempre representando as coisas. Então a gente pode ter algumas questões tiradas a partir dessa pintura e questões filosóficas. Primeira, as coisas são realmente o que parecem ser? Você, por exemplo, vê as coisas e aquilo que você vê é necessariamente verdade? O que as coisas são realmente? Ok, então a minha visão ela me engana, né? Às vezes, então
E isso que eu vejo pode não ser verdadeiro, mas o que é o verdadeiro? O que as coisas são realmente? Ok, as coisas elas existem. A ideia é como é que agora eu posso conhecer as coisas. É a nossa terceira pergunta. Como é que a gente conhece as coisas? E aí a quarta questão é o que é o conhecimento? Então todas as questões são questões que a gente pode fazer a partir da pintura do Magritte. E aí eu deixei a ideia aqui de que apenas representamos. Então a forma como a gente lida com a ciência, com a filosofia, com a religião, com a arte, são puras representações que nós temos das coisas. E às vezes um mesmo problema ele pode ser abordado de várias formas, de várias representações. Então, por exemplo, você pega a questão do amor. Então, a ciência pode tentar explicar o amor, um hormônio que aumenta quando você está amando uma pessoa. A arte pode tentar explicar o amor. Você faz um poema para dizer aquilo que você está sentindo. A filosofia pode falar sobre o amor, como uma obra do Platão, O Banquete, ele vai falar sobre o amor. A psicanálise ou a psicologia, a psicanálise, melhor dizendo, pode tentar falar um pouco sobre o amor também. E por aí vai. Mas todos esses discursos são apenas representações, não são o amor propriamente. A gente nunca vai saber o que é o amor efetivamente. A gente só consegue, se é que a gente só consegue sentir ele, só consegue sentir a amizade. A gente nunca vai chegar à coisa mesma, mas a gente vai apenas conseguir representar a coisa. O que significa fazer de novo, e presentar, tornar presente. Então, eu tenho um livro aqui, esse livro está presente agora aqui para mim. No momento em que eu vou falar sobre esse livro para vocês, eu vou representar o livro. Só que isso nunca vai ser o livro mesmo. Vai ser apenas uma representação. Compreendido? Então aqui nós temos as referências do que a gente utilizou para essa aula. E aí a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida ou comentário, vocês podem deixar aqui mesmo no YouTube ou me mandar um e-mail. Até a próxima aula.